Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre podemos confiar no Novo Testamento como documento histórico? Pessoal, desde já peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo, chamem inscritos para o canal, mostre aí, compartilhem em seus grupos, certo? Para seus amigos aí que têm dúvidas, né? Céticos, ateus, tudo mais aí que tem dúvidas. Peço para ver esse vídeo aqui, pessoal, que é muito importante. Aqui eu vou dar uma aula, né? Aqui nós estamos no blog, vamos dar uma aula, certo? Sobre crítica textual, Novo Testamento, tudo isso. Se você quer aprender mais, né? Eu recomendo que você veja até o final. Pessoal, por favor, vamos apoiar o canal, tá bom? Pessoal, muitas pessoas não acreditam que a Bíblia seja um documento confiável da história, mas o fato é que a Bíblia é muito confiável como documento histórico. Quando comparamos, né, os documentos bíblicos a qualquer outro documento histórico antigo, veríamos que a Bíblia está em uma classe à parte no que diz respeito ao número de cópias e sua confiabilidade. Por favor, considere o gráfico abaixo. Pessoal, prestem bem atenção nesse gráfico aqui. Olha só, isso é muito importante, tá? Então aqui nós temos o autor, né, da obra, né, de certas obras da antiguidade, a data escrita, a cópia mais antiga, o intervalo de tempo aproximado entre o original e a cópia, o número de cópias e precisão das cópias. Pessoal, ao contrário do que esses ateístas aí tentam passar, essas dúvidas funestas aí, tá? Desinformação que esses ateístas tentam passar aí, o tal de Tonho, né? Pessoal, nós vemos aqui que a Bíblia é o conjunto de livros mais confiável, né? Então, ao contrário do que eles dizem, né, que não se pode confiar, e as cópias, tudo, tentam passar a ideia que a Bíblia foi alterada, manipulada. Isso é pura mentira, pessoal, pura balela. Vamos ver aqui, tá? Aqui está aqui, Lucrécio. Morreu em 55 ou 53 a.C. O intervalo aqui, no caso, é de 1.100 anos e o número de cópias 2. Plínio, e aqui está tudo mais. Pessoal, se vocês quiserem, esse artigo aqui vai estar no blog do Logos, tá? Eu não vou falar toda essa lista aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas que vocês podem ter noção de alguns autores e suas obras, tá? O número de cópias, ó, 7, 8, o intervalo às vezes, olha só, de Platão entre o original e a cópia de 1.200 anos, né? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? E aqui, ó, o número de cópias 7, tá? Aristófanes, César, 1000 anos, Tácito, Lívio, Aristófanes, Homero, né? Por exemplo, você fala do Homero, olha, 900, ele escreveu em 900 a.C. A cópia mais antiga vem de 400 a.C. E o tempo do original entre a primeira cópia é de 500 anos. Agora, quero ver esses ateístas aí, o tal de Tonho, né, e outros, duvidar e usar esse mesmo critério que eles usam para pôr dúvidas na Bíblia, para pôr dúvidas nessas outras obras e autores históricos, tá bom? Eles não fazem isso, né, pessoal? Eles não fazem, não, é só com a Bíblia. Interessante, né? Por quê? Né? Então a gente vê aqui, né? Aqui é o Homero, né? E o número de cópias, ó, 643, né? Precisão das cópias, 95%. Enquanto que dos outros nós nem podemos ter certeza, né? Engraçado, eles duvidam. Eu quero ver esses caras aí chegarem num concurso e pôr dúvida nesses outros escritos aqui, como eles põem na Bíblia. Eles são reprovados na hora. Então aqui, ó, agora o Novo Testamento, que foi escrito totalmente dentro do primeiro século. Por que, pessoal, esses caras aí tentam lançar dúvidas sobre as cópias, ali os manuscritos que eles tentam alegar? Tem aí o tal de Tonho até que tenta falar que foi escrito no Egito no século III. Pessoal, é muita... Tenha dó, né? Então nós vamos ver que todo o Novo Testamento foi escrito no século I, dentro do primeiro século, nos anos 50 ao ano 100. Porque nós temos evidências dessas cópias manuscritas e podem ser rastreados aos originais. Os estudiosos e não palpiteiros, os estudiosos podem rastrear essas até os originais, sim, né? Então nós vemos aqui, ó, entre a cópia mais antiga, nós temos a do segundo século, né? Cerca do ano 130, a cópia mais antiga, 120 por ali. Isso significa que os originais já estavam circulando. Ora bolas, se nós temos a cópia mais antiga, ali naquele ano, aqui no século II, significa que os originais já estavam em uso. Dá para entender, pessoal? Esse pessoal tenta mentir dizendo que foi escrito a partir do século II. Isso dá tempo para paganismo e crenças entrarem. Não! Todo o texto foi escrito dentro do século I do Novo Testamento, certo? E o que acontece? Tem menos de 100 anos entre o intervalo entre os originais e a cópia. Menos de 100 anos. Compare com os outros aqui, ó. Olha só aqui do Heródoto, 1.300 anos. E aí, você usa este mesmo critério com outros escritos da antiguidade? Né?
E nós temos o que? Esse número de cópias cerca de 5.600. E a precisão é de 99,5%. É a mais alta entre todos os escritos. E aí, ô sujeito, você fala isso? Né? Então nós vemos aqui que é muito confiável. Né? É muito confiável. Eu estou falando aqui, a Bíblia menciona a inspiração nos originais. É preciso entender o que é cópia, transmissão de texto. Não há evidências que o texto bíblico foi manipulado, isso é balela, mentira, ninguém acredita nisso. Só esses palpiteiros. Então, pessoal, olha aqui, nós temos evidência aqui, né? Deve ser óbvio que os documentos bíblicos, especialmente os documentos do Novo Testamento, são superiores em sua quantidade, intervalo de tempo, desde a ocorrência original e confiabilidade textual. As pessoas ainda questionam se os documentos são transmitidos de forma confiável para nós, mas deveriam perguntar se os documentos bíblicos registram relatos históricos reais. Tá? Então nós vemos aqui, a Bíblia é um livro de história? Pode-se dizer que a Bíblia é um livro de história, né? E é. Né? A Bíblia descreve lugares, pessoas, eventos em vários níveis de detalhes. É essencialmente um relato histórico do povo de Deus ao longo de milhares de anos. Se você abrir quase qualquer página da Bíblia, encontrará o nome de um lugar e ou uma pessoa. Muito disso pode ser verificado na arqueologia. Embora a arqueologia não possa provar que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ela tem a capacidade de provar se alguns dos eventos locais escritos nela são verdadeiros ou falsos. Até agora, entretanto, não há uma única descoberta arqueológica que refute a Bíblia de alguma forma. Certo, pessoal? Então você fala isso aqui para o seu amiguinho ateu, ali, cético. Passe isso para aquele estudante de teologia, todas as pessoas que estão estudando. É importante saber isso, tá bom? No entanto, muitas pessoas costumam pensar que a Bíblia continha numerosos erros históricos, como o relato de Lucas de que Lisânias era o tetrarca de Abilene por volta de 27. Está lá em Lucas 3:1, né? Durante os anos, os estudiosos usaram esse erro factual para provar que Lucas estava errado, porque era de conhecimento geral de que Lisânias não era um tetrarca, mas governante de Calce cerca de 50 anos antes do que Lucas escreveu. Mas uma descrição arqueológica foi encontrada dizendo que Lisânias era o tetrarca de Ábila, né? Perto de Damasco, ou Ábila, né? Na época em que Lucas disse. Acontece que havia duas pessoas chamadas Lisânias e Lucas havia registrado os fatos com precisão. Tá? Além disso, as paredes de Jericó foram encontradas destruídas, assim como a Bíblia diz. Muitos críticos duvidaram da existência de Nazaré, mas os arqueólogos encontraram uma inscrição da sinagoga do primeiro século em Cesaré que comprovou sua existência. E aí, amiguinho ateu, você fala isso aí? Né? Os achados verificaram a existência de Herodes, o Grande, e seu filho Herodes Antipas. Os restos mortais da casa do apóstolo Pedro foram encontrados em Cafarnaum. Ossos com cicatrizes de unhas dos pulsos e pés, né, de cravos, né, foram também descobertos, demonstrando a realidade da crucificação. Os ossos do sumo sacerdote Caifás foram descobertos em ossário, caixa usada para armazenar ossos. Mas isso o amiguinho aí não fala, né? Amiguinho, né? Há, é claro, uma série de escavações arqueológicas que corroboram os registros bíblicos em lugares como Betsaida, Betânia, Cesareia de Filipe, Cafarnaum, Chipre, Galácia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Roma, etc. Tá certo, pessoal? Então vocês vejam aqui, já está começando ainda, né? Já está começando ainda as evidências aqui para o Novo Testamento. Ou seja, é interessante, hein, pessoal? Se você comparar a Bíblia, o Novo Testamento, com outros escritos religiosos, tudo, mesclam muito mais, no caso ali, fatos míticos que não têm comprovação histórica, né? Histórico, real, geográfico. A Bíblia é diferente porque ela precisa exatamente locais, pessoas, eventos reais para exatamente comprovar que aconteceram. É um documento confiável. Então você pode ver que não há relatos de mitos, né? Ele subiu no cavalo, voador, e não sei o quê. Não é isso. Ou a serpente. Esses relatos, temos exemplos aqui, no caso. Certo, pessoal? E se você quiser saber mais, se você quiser fazer um estudo completo, realmente completo mesmo, de teologia, eu recomendo aqui o Combo Acadêmico de Teologia do nosso parceiro aí da Universidade da Bíblia, que é interdenominacional, pode ser feito por todos os interessados, tá, pessoal? Aqui vocês sabem que eu só divulgo material de alta qualidade para todos os interessados. Então, se você tiver interesse, eu convido, né, a você conhecer aí. E realmente vejam, né, se tudo que vocês forem comprar de livros, etc., falem comigo, que aqui vocês têm um link na descrição. E assim vocês me ajudam, patrocinam o canal. Tá, pessoal? Não é fácil fazer vídeo, não é fácil fazer artigo. Tem trabalho de pesquisar, tem trabalho de escrever, tem trabalho de
Então, pessoal, eu também narro e dublo vídeos, então é muito trabalhoso. Peço que vocês também se inscrevam nos meus outros canais. Eu tenho aqui blog de desenho, eu sou desenhista ilustrador, então aqui vocês dão uma força para mim, pessoal. Se inscrevam nos meus outros canais aqui, que assim vocês, né, ajudam, certo? Então vocês vejam aqui, ó, mais evidências. Ó. Primeiro, foi encontrada uma pedra com inscrição que se refere a Pôncio Pilatos, nomeado prefeito da Judéia, né? Está aqui a fonte, né? E já aqui em Lucas, né, a citação sobre Pôncio Pilatos, certo? Um decreto de Cláudio encontrado em Delfos, na Grécia, descreve Galho como procônsul da Acaia em 51 d.C., dando assim uma correlação com o ministério de Paulo em Corinto, né? Que está no Novo Dicionário da Bíblia, né? E aqui é a citação. Mas enquanto Galho era procônsul da Acaia. Ou seja, todas as referências vocês estão vendo aqui, né? Escavações revelaram nomeando, né, um benfeitor Erasto, que pode ser uma referência ao tesoureiro da cidade de Romanos 16, 23, né? Que diz aqui, ó, Gaio, anfitrião a mim, para toda a igreja, só de você. Ou seja, é um relato histórico. Então por que eles iriam ter essa preocupação de tantos detalhes históricos e os milagres e outros eventos que os céticos aí dizem que não aconteceram também? É muito estranho, né? Então vocês vejam por quê. Porque esses céticos de YouTube aí, eles são naturalistas. Eles partem de uma pressuposição naturalista e negam tudo, né? Em Éfeso, parte do templo de Ártemis foram descobertos, conforme mencionado em Atos 19, né? É sabido que Quirino foi... olha que interessante aqui, pessoal. Ó. É sabido que Quirino foi nomeado governador da Síria por Augusto em 6 d.C. O arqueólogo Sir William Ramsay descobriu várias inscrições que indicavam que Quirino foi governador da Síria em 2 ocasiões, a primeira vários anos antes dessa data. A arqueologia forneceu algumas respostas inesperadas e de apoio. Além disso, embora forneça o pano de fundo por trás desses eventos, a arqueologia também nos ajuda a estabelecer vários fatos. Primeiro, um censo tributário era um procedimento bastante comum no Império Romano e ocorria na Judéia em particular. Segundo, as pessoas foram obrigadas a retornar às suas cidades de origem para cumprir os requisitos do processo. Terceiro, esses procedimentos foram aparentemente empregados durante o reinado de Augusto, 37 a 14, 37 a.C., 14 depois de Cristo, né? Situando-se bem dentro do período de tempo geral do nascimento de Jesus. Olha só, pessoal, que interessante. E essas referências aqui estão no livro do Gary Habermas, né? O Jesus Histórico, Evidências Antigas para a Vida de Cristo. Está tudo aqui, ó, né? Sexto, a confiabilidade histórica de Lucas foi atestada por várias inscrições. Os politarcas de Tessalônica, né, lá de Atos 17, eram magistrados e são nomeados em 5 inscrições da cidade no século I. Similarmente, Públio é corretamente designado Protos, né, ou primeiro homem, né, ou governador de Malta, né, perto de Listra. Inscrições registram a dedicação a Zeus de uma estátua de Hermes por alguns licaônicos. E nas proximidades havia um altar de pedra para o ouvinte de oração, Zeus e Hermes. Isso explica a identificação local de Barnabé e Paulo com Zeus, Júpiter e Hermes, Mercúrio, respectivamente. Tá, pessoal? Então, ao contrário do que esses ateístas dizem que o cristianismo é cópia do paganismo, que é a influência pagã dentro do Novo Testamento, C.S. Lewis já falou que não deu tempo para um desenvolvimento de lendas dentro do Novo Testamento. Não há tempo para isso. Tá? É muito próximo dos eventos ali, gerais. Tá, pessoal? Isso é incrível. E esses ateístas tentam de toda forma negar isso e dizer que houve influência pagã ali dentro, palavras e tal e tudo mais, né? Então, pessoal, não vão por isso, não dê audiência para esses vídeos ateístas. Aqui eu publico a verdade, tá? Vejam bem, aqui eu publico, né? Ó. Derbe, o próximo ponto de parada de Paulo, foi identificado por Balance em 1956 com Cargi-Huyuk, perto de Caramã, né? E Lisânias, como tetrarca de Abilene, também receberam apoio de inscrição. As referências anteriores de Lucas, Quirino como governador da Síria, antes da morte de Herodes, primeiro Lucas e Lisânias, como tetrarca de Abilene, também receberam apoio de inscrição. Está tudo aqui no Novo Dicionário da Bíblia, tá? Estudiosos aqui mencionando. Tá bom, pessoal? Então, existem muitas dessas identificações arqueológicas de eventos e lugares bíblicos. A Bíblia é confiável? Absolutamente. O Novo Testamento é um documento histórico confiável? Sem dúvida. Lembre-se, nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse a Bíblia. Portanto, uma vez que foi verificado repetidamente ao longo dos séculos, podemos continuar a confiar nela como documento dele, né, como documento histórico preciso.
Então aqui nós temos a referência, né? Este gráfico foi adaptado de 3 fontes, né? Esse aqui, do Christian Apologetics, do Norman Geisler, do artigo Arqueologia, História e Atesta a Confiabilidade da Bíblia, de Richard, aqui no caso, e todas as referências aqui, tá, pessoal? E o livro aqui do Habermas, né? O pessoal já pediu para eu publicar a coisa dele aqui. Tá certo, pessoal? Então, olha aí, vocês têm todas as referências, vocês podem ter toda a noção aqui do que nós estamos falando, tá bom, pessoal? E de que é pura verdade tudo isso que nós afirmamos, tá bom, pessoal? Que a Bíblia é confiável sim, tá? E você pode ter certeza disso, tá bom, pessoal? É isso aí, eu recomendo aqui, tá bom? Tudo, é isso aí, um abraço e até mais.